Capítulo 744 A Segunda World Stone. A força aterrorizante da classe Sol foi selada em torno da montanha Santo Marcial sob a energia espiritual insana do rei. Os selos espaciais espiritual do punho transparente como cristal foram colocados no espaço por aqui, e as pessoas comuns não podiam sentir esses selos assassinos e poderosos. Era como se eles não estivessem lá. No entanto, esses selos protegiam toda a montanha Santo Marcial como muitas paredes de ferro invisíveis e indestrutíveis. Esses 22 primeiros selos espaciais espirituais podem durar mais de 100 anos antes de se dispersarem no ar. A partir de agora, a montanha Santo Marcial não poderia ser conquistada por dezenas de milhares de soldados, a menos que houvesse vários lordes da classe Sol entre eles. Depois de tudo isso, Fei voltou ao antigo prédio de madeira, pensou um pouco mais e gravou várias técnicas básicas de punho da espada do rei demônio que Luffy aprenderia e estudaria. Então, ele desenhou um mapa de segurança da montanha Santo Marcial para que as pessoas pudessem passear e evitar acionar seus selos espaciais espirituais do punho. Depois de convocar uma tri e contar um pouco mais sobre as coisas, Fei deixou a montanha Santo Marcial em silêncio. São Petersburgo ainda estava ocupada, e a atmosfera na capital era intensa. O recrutamento ainda estava em andamento. Mais e mais jovens foram recrutados para as forças armadas, e eles estavam recebendo o máximo de conhecimento militar possível. O Império estava tentando acostumar-se à vida militar e aos verdadeiros campos de batalha assassinos. Sob o chamado da família real de Zenith, as famílias nobres e as grandes forças do Império abriram suas carteiras e doaram muito dinheiro e recursos para facilitar a guerra. A máquina de guerra gigante começou a roncar. Depois que o Imperador assim estabeleceu o Império Zenith, muitos anos atrás, ele usou a política de descanso e crescimento. Portanto, o Império acumulou muitos recursos. Embora estivesse em guerra com vários outros impérios de nível 1, não usou toda a sua força. Uma vez liberado todo o seu poder, ele poderia competir temporariamente com os impérios de nível 4 e 5. O salto em força era inimaginável. Quando Fei sobrevoou São Petersburgo, olhou para o Palácio Real de Zenith, construído ao lado de montanhas. Ele era provavelmente a única pessoa no Império que sabia que um grande governante estava escondido nesses prédios brancos. Mesmo se ele deixasse o Império temporariamente, esse guerreiro gênio sem paralelo poderia controlar a situação, e o Império não estaria em perigo demais. Depois de um tempo, Fei voltou para Chambord. Agora, o reino de Chambord também estava se preparando para a guerra. O lado oeste do muro de defesa que foi destruído pelos Xuange estava sendo restaurado. Metade já foi construída. O porto do rio Zuli estava sendo reformado e outro navio de guerra reserva da baleia foi colocado em uso. Foi chamado de Chambord e estava transportando pessoas através do rio Zuli ao lado do rei Alexander. Muitos grupos de enviados estavam acampados no lado sul do rio, enquanto as figuras importantes foram para a cidade de Chambord antes do casamento. Agora, a maioria deles havia partido. Somente os grupos de enviados que faziam parte da Aliança Caça ao Dragão foram capturados pelos oficiais de execução da lei. Essas pessoas tiveram suas armas arrancadas e foram usadas como trabalhadores temporários e participaram do projeto de reforma e construção em Chambord. Fei voltou para a Montanha das 5 Espadas Celestes, mas ele não viu suas duas esposas no Palácio do Rei Divino. Depois de perguntar às criadas, ele soube que Angela havia pedido a Helena para ir às montanhas com ela e os 3 dragões junto a Black Key. Eles estavam indo lá para treinar a Suprema Legião das Bestas Demoníacas. A atmosfera intensa na cidade de Chambord não podia ser escondida das duas rainhas. Portanto, eles queriam ajudar o marido e aliviar parte da pressão. Elas não estavam relaxando. Depois de pensar um pouco, Fei decidiu correr o risco sobre o que ele estava pensando há algum tempo antes de deixar Chambord. Ele convocou a Cara e Caim para o Castelo do Céu.
Não foi a primeira vez que esses dois cientistas loucos chegaram a esta cidade lendária, mas ainda ficaram impressionados com ela. Todas as estruturas e vestígios de gravuras mágicas fascinavam esses dois. Sob o desejo de Fei, os três entraram no espaço misterioso dentro da montanha central usando a habilidade de teletransporte exclusiva de O Trono do Caos, aparecendo na frente do altar mítico. Você tem certeza disso? Akara e Caim se entreolharam antes de perguntar a Fei com toda a seriedade. A injeção de energia provavelmente faria essa enorme cidade se transformar um pouco, mas isso é baseado apenas em nossas estimativas. Não temos 100% de certeza. Talvez você vai desperdiçar uma World Stone dessa vez. Meu instinto me diz que não vai ser tão ruim assim. Fei sorriu e caminhou para o gigantesco altar mítico. Quando Fei purificou a World Stone que ele obteve do Diablo World no modo normal, seu sangue pingou por todo o altar mítico. Depois disso, Fei sentiu que havia uma conexão única entre ele e o Castelo do Céu. De pé no topo do altar mítico, o rei sentiu como se estivesse ao lado de um ente querido. Então, ele lentamente pegou a World Stone que ele recebeu do modo pesadelo do Diablo World. Era uma World Stone manchada pela energia do inferno, e tinha o tamanho de 3 punhos. Era oval, e luzes vermelhas penetrantes brilhavam nele, tornando instantaneamente todo o espaço dentro da montanha vermelho. Então, a energia espessa e maligna saiu correndo, fazendo parecer que o ar no espaço era sangue espesso. Akara e Caim ficaram muito sérios. Eles eram as pessoas mais experientes no acampamento dos trapaceiros e eram seres quase antigos. Eles testemunharam as lendárias batalhas entre o céu e o inferno e viram anjos e demônios lutando. Eles sentiram essa energia maligna antes e sabiam como era aterrorizante. Eles viram aldeias sendo destruídas, terras se abrindo, cadáveres se transformando em zumbis, heróis caindo e se transformando em demônios e esqueletos saindo de seus túmulos. Eles estavam familiarizados com essa energia e a odiavam. Depois de colocar essa World Stone manchada do modo pesadelo no topo do altar mítico, Fei exalou levemente e fechou os olhos, convocando aquele pilar de pedra misterioso dentro de seu corpo. Logo, Fei recebeu uma resposta. O calmo e silencioso altar mítico começou a tremer. Como se uma energia misteriosa que estivesse dormindo subitamente acordasse, aquele misterioso pilar de pedra que residia dentro do corpo de Fei ouviu as palavras de Fei pela primeira vez e saiu correndo de seu corpo. No começo, era apenas do tamanho de um antebraço. No entanto, rapidamente se transformou na espessura de uma grande árvore e tinha mais de 100 metros de altura, de pé no nível superior do altar mítico e pressionando contra o teto desse espaço que ficava dentro da montanha. Como se sentisse a energia maligna, o altar mítico soltou uma série de rugidos. Fei e os dois cientistas loucos voltaram ao trono do caos. No momento seguinte, o altar mítico de 9 níveis começou a se mover. Cada nível do altar girava para a esquerda ou para a direita aleatoriamente em diferentes velocidades e frequências. Parecia que estava seguindo algum tipo de padrão profundo. Então, runas de prata divinas brilhavam em cada um dos níveis e saíam lentamente do altar, criando diferentes padrões e imagens no ar. Parecia que estava calculando alguma coisa ou fazendo alguns tipos de profecias. Fei já tinha visto uma vez antes, então ele não ficou surpreso. No entanto, Akara e Caim ficaram surpresos com o que viram, e seus corpos começaram a tremer incontrolavelmente. Enquanto as luzes brilhavam em seus olhos, eles encaravam as runas divinas que estavam se movendo e formando imagens e textos diferentes. Ficou claro que eles descobriram algo.